Bonjour, bem-vindos ao canal Paris do Meu Jeito. Nosso passeio hoje é pelo Museu de Cluny. Trata-se de um museu especializado, cheio de curiosidades e dedicado a um dos períodos mais intrigantes da história da humanidade. O Cluny tem como foco a Idade Média, também conhecida como a Idade das Trevas, que durou cerca de 1000 anos, do século V ao século XV. Totalmente renovado, o museu fica na região do Boulevard Saint-Michel, não muito longe da Notre-Dame de Paris e do Jardim de Luxemburgo. Aqui do lado de fora, percebemos o conjunto do edifício, com fachadas de diferentes estilos. O antigo e o mais contemporâneo se misturam. É que parte do Cluny está instalada num complexo de termas galo-romanas, datadas entre 100 e 200 anos depois de Cristo, quando Paris tinha 10.000 habitantes e ainda se chamava Lutèce. Já a outra parte do museu fica no Hôtel de Cluny, a mansão dos abades de Cluny, que aqui se instalaram no século XV, em pleno Quartier Latin. No nosso passeio, vamos percorrer todas as salas e espaços abertos à visitação pública. O Museu de Cluny guarda tesouros no seu interior. O acervo retrata a religiosidade, o peso da época e, ao mesmo tempo, a criatividade e o talento de artistas medievais anônimos. Veremos joias, bordados, miniaturas, pinturas, esculturas, tapeçaria, vitrais e mobiliário de diversos períodos. Já do lado de dentro, começamos nosso passeio exploratório pelos vestígios das termas galo-romanas de Cluny. Vemos o que no passado era um caudárium, sala aquecida onde ocorriam banhos de imersão. Os banhos públicos de Cluny eram conhecidos como as Termas do Norte de Lutèce. Paris chamava-se Lutèce, nome dado pelos romanos, provavelmente devido às terras barrentas sobre as quais se estabeleceram os parísios, vila de pescadores celtas no século III a.C. Tudo o que resta de mais relevante hoje é o Frigidárium, espécie de câmara fria, uma sala monumental reservada a banhos frios. Um exemplo da proeza técnica desta construção romana, reforça o Cluny. As abóbadas do Frigidárium são originais e chegam a mais de 14 metros de altura. Passaram por restauração e estão em excelente estado de conservação. Em exposição, fragmentos de pilares, esculturas, baixos relevos, mosaicos, uma banheira romana de mármore Carrara do ano 300, outros elementos decorativos do Império Romano e uma coleção de peças celtas em ouro, parte do acervo do Cluny. De acordo com o site oficial do museu, os banhos termais da época romana foram implantados em um perímetro formado aproximadamente pelas atuais avenidas Saint-Michel e Saint-Germain e as ruas Cluny e École. Com uma área de cerca de 6.000 metros quadrados, eram os maiores banhos públicos da cidade galo-romana, cujos edifícios administrativos, religiosos e civis foram construídos entre o rio Sena e a colina de Sainte-Geneviève, onde fica o Panteão. A data exata da construção desta parte conservada pelo Cluny permanece incerta, mas acredita-se que tenha sido realizada entre os séculos I e II da nossa era. A utilização das termas não teria ultrapassado 2 séculos.
Estamos na sala do Cluny dedicada à arte praticada no início da Idade Média, com criações realizadas no Ocidente e no Oriente. O museu explica que na segunda metade do primeiro milênio, os artistas passam a trabalhar a arte a partir de uma herança antiga comum. Nesta sala, encontramos objetos feitos em ouro, seda e marfim, criados especialmente para ornar reis, igrejas e monumentos funerários. Muitas pedras preciosas, safiras, esmeraldas, ametistas, cristais de rocha e pérolas. O Cluny reúne uma vasta gama de têxteis, com raros exemplos de tecido bizantino. Destaque para estas coroas e cruzes datadas do século VII e pertencentes ao reino dos visigodos. Foram descobertas no século XIX, em Guarraçar, perto de Toledo, na Espanha, obra-prima da ourivesaria ocidental, aqui influenciada pela arte bizantina. A coleção de esculturas românicas é uma das raridades guardadas por este museu especializado em Idade Média. Este Cristo é de uma antiga igreja francesa. É mostrado ressuscitado, conforme iconografia difundida no século XII. A escultura conserva alguns vestígios de cor e guarda semelhança com produções de prestígio realizadas no norte da França. Os exemplos mais antigos da escultura românica na região Île-de-France, onde está assentada Paris, vêm da abadia de Saint-Germain-des-Prés. A coleção de vestígios conservada pelo Cluny é surpreendente. Além dos fragmentos da abadia de Saint-Germain, é possível conferir vestígios do convento Saint-Martin-des-Champs, das igrejas das abadias de Saint-Geneviève e Saint-Denis, da Sainte-Chapelle e da igreja do Hospital Saint-Jacques-au-Pèlerin, dentre outros. De acordo com o Cluny, a produção de esculturas em Paris, por exemplo, já era diversificada no século XI. No século seguinte, ganhou dinamismo. As esculturas em pedra e marfim passaram a ser confeccionadas em outros materiais, como madeira e estuque, argamassa com gesso, água e cal. Das 3 cabeças colunas, destaque para a do meio, representando a rainha de Sabá. É do século XII e decorava a abadia de Saint-Denis. As finas colunas esculpidas também são do século XII e foram feitas também para decorar a abadia de Saint-Denis. Estas lajes funerárias, esculpidas no século XIV e atualmente expostas nas paredes do Cluny, nos levam a uma sala bastante visitada do museu. Aqui estão fragmentos de estátuas realizadas no século XIII para decorar a Notre-Dame de Paris. As estátuas sem cabeça são de apóstolos e santos franceses e decoravam uma parte da catedral. Já as cabeças representam os reis de Judá e faziam parte de um outro conjunto de estátuas, na fachada principal da Notre-Dame. A construção da Notre-Dame começou no século XII e o estilo gótico é a sua marca. Na Revolução Francesa, muitas estátuas da Notre-Dame foram mutiladas, dentre as quais a da Galeria dos Reis de Judá, derrubadas no pátio da Catedral em 1793.
Os fragmentos das estátuas descobertos em 1839 e 1977 passaram a compor a coleção do Cluny. Este Adão do século XIII, que também fazia parte do conjunto de estátuas da Notre-Dame, é considerado um dos mais belos nus do período gótico. Nesta sala ao lado, mais informações sobre os elementos decorativos da Notre-Dame, que viraram referência para toda a Europa. Aqui se faz menção a Pierre de Montreuil, um importante arquiteto francês do século XIII. Montreuil é considerado um dos mais expressivos arquitetos do período gótico. Os vitrais coloridos são um convite para continuar nosso passeio pela arte medieval dos séculos XII e XIII. Hora de conhecer as salas dedicadas à produção artística de Limoges e à Art Mozin, característica da região de Meuse. Objetos religiosos expostos nas vitrines: cálices, crucifixos, candelabros, retábulos, relicários, capas de livros, pinturas, esculturas. Limoges é uma cidade francesa conhecida mundialmente pelos esmaltes medievais realizados sobre o cobre. A Art Mozin, inspirada na antiguidade em Bizâncio, tem como marca a ourivesaria sobre o esmalte e o uso de técnicas apuradas de gravura e escultura sobre o metal e o marfim. Nas próximas salas veremos mais objetos religiosos, esculturas e muitos vitrais. Levando em conta a cronologia, estamos agora nos séculos XIII e XIV. Algumas dessas criações artísticas são bastante relevantes sobre o ponto de vista histórico, por terem feito parte, por exemplo, da Sainte-Chapelle, a capela que fica na Ilha de la Cité, construída sob o reinado de Luís IX, mais tarde São Luís, para guardar as relíquias da Paixão de Cristo. A construção da Sainte-Chapelle foi concluída em 1248 e passou por uma grande restauração em fins do século XIX. O Museu de Cluny preserva muitos fragmentos e elementos da Sainte-Chapelle, como um relicário, estátuas de apóstolos e vitrais, depositados durante a restauração ocorrida no século XIX. Destaque também para esses vitrais. A partir do século XIV, os artesãos passaram a contar com vidros mais finos e mais claros. A descoberta do amarelo-prata por meio da aplicação de sais de prata sobre o vidro revolucionou e valorizou a arte dos vitrais. Antes de conhecermos uma área externa exclusiva para visitantes do Cluny, deixamos você conferir mais um pouco destas salas, com obras de arte medieval carregadas de história. Oui, malheureusement, elles sont perdues. Le fond a perdu sa lumière. Parada para um café? Sim, estamos na área onde estava instalada a cozinha do Hotel de Cluny. Preferimos, no entanto, circular por este pequeno pátio do museu. Durante a Idade Média, Cluny era uma influente ordem monástica estabelecida na região francesa da Borgonha e que controlava uma importante rede de abadias em toda a Europa Ocidental. A mansão dos abades de Cluny, mais tarde Hotel de Cluny, começou a ser construída em 1485.
Os vestígios das antigas termas foram mantidos e integrados à construção, que segue o estilo gótico. As fachadas receberam uma exuberante decoração e o arquiteto soube explorar habilmente o terreno irregular. Hoje a mansão dos abades de Cluny está perto e longe do que era na Idade Média, de acordo com o museu. As suas fachadas e coberturas foram restauradas no século XIX, respeitando o projeto original. Por outro lado, a malha urbana em que estava inserida desapareceu na reforma urbana do Barão Osma. Voltamos para o interior do museu, agora para apreciar uma das obras de arte mais importantes da coleção do Cluny. Esta é a Rosa de Ouro, encomenda feita pelo Papa João XXII e confeccionada em 1330, quando Avignon, cidade no sul da França, transformou-se em residência dos papas. Nesta sala encontramos um belo extrato da arte italiana dos séculos XIII e XIV, representada sobretudo por esculturas. A transferência do papado de Roma para Avignon serviu de certa forma como um impulso para a produção artística italiana, que podemos apreciar até hoje. A história do Hotel de Cluny e a fundação do museu em 1843 estão intimamente ligadas à família de Sommerard. Conselheiro da Corte de Contas da França, Alexandre de Sommerard iniciou uma coleção com objetos de arte da Idade Média, instalando-se em 1832 numa das alas do Hotel de Cluny. Nesta época, o arquiteto Albert Lenoir propunha a instalação no local de um Museu de Antiguidades Nacionais ou Museu de Arte Francesa. Após a morte de Sommerard, em 1843, o Estado francês adquiriu o Hotel de Cluny e a sua coleção, que contava na época com cerca de 1.500 objetos, começou a crescer. No mesmo ano, a cidade de Paris transferiu para o Estado francês as termas galo-romanas e o depósito lapidar aqui instalado. Edmond, filho de Alexandre de Sommerard, enriqueceu consideravelmente a coleção e fez várias aquisições importantes ao longo de 40 anos. Quando morreu em 1885, já eram mais de 11.000 objetos. O período cronológico abrangido pelas coleções é alargado. A apresentação ganha em clareza e rigor científico. É publicado o primeiro catálogo de obras do Museu de Cluny. Entre 2015 e 2022, o Cluny passa por uma grande renovação, realizada por etapas, permitindo o funcionamento parcial do museu. A transformação termina em 2022 e o museu reabre ao público repaginado, mais dinâmico, mais bonito e mais pedagógico. Entramos numa das alas do Cluny dedicada à arte medieval do século XV, esculturas, quadros e tapeçarias. O museu explica que com o fim da Guerra dos 100 Anos, travada entre franceses e ingleses, a atividade artística ganha um impulso. A arte religiosa convida os fiéis a uma contemplação mais íntima, centrada nas dores e alegrias de Cristo e santos. A influência de artistas dos Países Baixos é forte nesse período. O Cluny informa que os anos 1500 foram para as artes um período de transição entre a Idade Média e o Renascimento, razão pela qual coexistiram obras góticas e outras inspiradas na Antiguidade Romana. Polivalentes, os artistas renovam suas fontes e produzem desenhos e modelos para tapeçarias e vitrais. A invenção da estampa e da impressão contribuiu para esse florescimento artístico.
Chegamos na capela do Hotel de Cluny. Sua singularidade se deve à posição, decoração e proeza arquitetônica, sustentada por apenas um pilar. Foi construída no final do século XV e é gótica. Está colada às antigas termas. Ocasionalmente usada como local de culto até a Revolução Francesa, a capela foi então transformada em consultório médico, oficina de impressão, depois integrada ao museu desde as suas origens em 1843. Parte da decoração pintada desta capela medieval também foi preservada, em particular duas pinturas murais monumentais, datadas do início do século XVI e provenientes provavelmente de uma oficina italiana. São duas santas, meia-irmãs da Virgem, que choram o Cristo morto. Esta ala do Museu de Cluny é dedicada à economia e produção artística em fins da Idade Média. O progresso agrícola gerou riquezas para a Europa, o que representou impacto também nas artes. Aqui do alto temos a visão de uma das salas do Cluny. Os objetos cerâmicas e vitrais dessa sala também são marcantes, revelam o avanço das artes no fim da Idade Média. A vida cotidiana na Idade Média é o tema desta sala. O Museu de Cluny reuniu neste espaço móveis e objetos que compunham as habitações. O mobiliário de uma mansão medieval respondia a necessidades domésticas correntes, como dormir, sentar, comer e arrumar. Aqui também vemos relógios e outros objetos do cotidiano. O óleo sobre madeira, a Mona Lisa, está para o Museu do Louvre, assim como o conjunto de tapeçarias A Dama e o Unicórnio está para o Cluny. As tapeçarias de mais de 3 metros de altura por 3 metros de largura mostram em 6 cenas uma nobre acompanhada de um unicórnio. Estima-se que as tapeçarias tenham sido tecidas por volta de 1500, na transição entre a Idade Média e o Renascimento. Os modelos teriam sido fornecidos por um artista parisiense. O conjunto de tapeçarias, que passou de geração a geração, foi adquirido pelo Cluny em 1882. O caráter enigmático atribuído às tapeçarias se deve às inúmeras interpretações dessa obra de arte, feita em lã e seda e repleta de simbologia. A teoria mais aceita defende que o conjunto representa os 5 sentidos: tato, olfato, paladar, audição e visão. Como são 6 tapeçarias, resta um mistério até hoje em debate. Qual seria o 6º sentido sugerido? A única pista deixada é a frase "à mon seul désir", ao meu único desejo em português. Para alguns especialistas, o 6º sentido seria o amor, para outros o entendimento, a compreensão. Há ainda os que defendem ser o livre-arbítrio, a mulher nobre renunciando aos prazeres temporais. Os detalhes onde estão ambientados a dama e o unicórnio são impressionantes. Macacos, leões, coelhos, cabras,
pássaros, vegetação e flores, muitas flores. Na restauração realizada em 2012, experts valeram-se de corantes naturais e técnicas medievais para recuperar algumas áreas desgastadas com o tempo. Longe da imagem de um homem medieval congelado e com uma ignorância geral de higiene e moda, inteiramente preocupado com a sua própria subsistência, as pesquisas mais recentes em história da arte, enriquecidas pela contribuição da arqueologia, enfatizam o contrário. As sociedades medievais davam grande atenção à aparência, em particular à vestimenta, forte marcador social, e preocupavam-se com padrões de higiene rígidos, o que também estava vinculado à intensa reflexão sobre o corpo e muitas vezes à produção médica. As tapeçarias, por exemplo, mostram que a leitura, o bordado e a música faziam parte do dia a dia da aristocracia medieval. Nesta vitrine, joias e objetos do cotidiano. Chegamos na última e maior das salas de exposição do Cluny. As coleções são impressionantes. Esculturas, pinturas, mobiliário e objetos de arte a perder de vista. O mobiliário religioso das principais igrejas, catedrais e abadias da Europa, antes menores, ganha uma dimensão monumental. Extratos desses conjuntos podem ser conferidos aqui. Deixamos você mergulhar neste universo chamado Idade Média. Esta escultura de fins do século XV, por exemplo, retrata a entrada de Cristo montado em um jumento em Jerusalém. Foi confeccionada no sul da Alemanha. Circulava pelas paróquias em eventos especiais, como a procissão do Domingo de Ramos. A ideia era tornar visíveis os grandes momentos do ano litúrgico. Esta longa fila de assentos interdependentes foi encomendada pelo abade Antoine de Bois em fins do século XV para a abadia de Saint-Lucien de Beauvais. Foi produzida no norte da França. Os assentos de madeira permitiam duas posições, sentado e semideitado, para que os monges pudessem descansar enquanto pareciam estar de pé.
Terminada a nossa visita às salas de exposição, entramos nesta ala do Cluny destinada a exposições temporárias. A do momento conta a história urbana do local onde está assentado o Museu de Cluny. Segundo a curadoria da exposição, um enredo formado por camadas arquitetônicas que vão da antiguidade galo-romana à época contemporânea. A exposição mostra peças do acervo do museu, reproduções de documentos de arquivo e uma maquete sobre a qual se desenrolam os sucessivos estados de ocupação do espaço. Terminamos nossa visita ao novo Museu de Cluny na sua lojinha com souvenirs. Muito obrigado pela companhia, esperamos que tenham gostado do nosso passeio pela arte da Idade Média. Até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as nossas histórias. Tchau!